meu nome é Victor Hugo Duarte, eu sou o System Engineer aqui da Apple Digital, tá? Uma distribuidora focada em soluções de segurança. E o objetivo nosso hoje é falar não, né? Mas obviamente abordar ali tecnicamente, né, no laboratório, como é que funcionam as soluções da WipSecure. Eu montei aquele ambiente que eu mostrei para vocês na outra sessão, né? Demonstrei ali a ferramenta, né, por cima, como que eram as configurações. Agora a gente vai fazer um drill down ali realmente de como configura, download de agentes, instalação e coisas do gênero, tá? À medida que vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Tá? Eu não vejo nenhum problema em colocar os questionamentos durante a apresentação. Qualquer coisa que vocês precisarem, levanta a mão, né? Manda aqui no chat, enfim, fiquem à vontade. Bem, pessoal, o que eu tenho aqui? Deixa eu tirar algumas coisas só para diminuir o número de notificações que podem aparecer aí para vocês. Eu tenho aqui um laboratório com algumas máquinas virtuais, tá? Que eu montei já há um tempinho. E algumas dessas máquinas têm o agente da WipSecure instalados nele, e outras máquinas não têm, né? Que seria ali mais para demonstrar para vocês como que funcionaria a parte de probing também da ferramenta. Tá? Então a gente está falando aqui não só da parte do EPP, do EDR ou EPDR, né, que são soluções ali de proteção no endpoint, mas também estamos falando ali da solução de análise de vulnerabilidades que pode rodar tanto da parte interna da rede de vocês, quanto externamente usando uma infraestrutura de vocês, alocada em algum data center, colocado ali numa GCP, numa AWS, enfim, onde vocês quiserem subir esses probings, ou utilizando a própria infraestrutura disponibilizada pela WipSecure. A WipSecure ela tem vários probings espalhados em data centers pelo mundo, e você pode selecionar ou criar ali um novo probing e mandar executar, né, a análise e scans baseados ali em dispositivos, baseados ali em comunicação web, em domínios, em qualquer um desses pontos, tá? E o próprio endpoint, ele também pode ser utilizado, né, a solução do endpoint, mais esse, digamos assim, a DDoN, esse plugin a mais, ele pode ser utilizado também para realizar essa parte de scan, né? Ele ser uma perninha ali para realizar o scan na infraestrutura de vocês. Então, eu tenho aqui essas máquinas, Windows 7, Windows 8, CentOS 7, Windows Server 2008, 2019, eu tenho esses caras aqui instalados para justamente a gente ver como é que funciona, né? E um deles eu tenho aqui o agente de probing, né, do Vulnerability Management da WipSecure, ok? Voltando aqui, essa é a telinha, tá? Essa é a interface do WipSecure, do Elements, é onde eu tenho o painel de gerenciamento centralizado das nossas soluções. Eu tenho um perfil específico para proteção do endpoint. Então, eu tenho aqui o Endpoint Protection, onde nós vamos conseguir ver os meus dispositivos, tá? Aqui eu vou direto no perfil da Apple Digital, então aqui eu consigo ver as minhas máquinas virtuais, ver aqueles itens que a gente comentou lá atrás, sobre proteção do meu dispositivo também, além da análise de vulnerabilidade, né? Verificar se tem alguma coisa maliciosa naquele cara, se tem algum arquivo malicioso, se tem alguma coisa errada, ele vai me falar aqui o que eu preciso corrigir. Mas, como eu falei para vocês, eu posso utilizar a própria ferramenta, né, da WipSecure para mandar ele resolver algumas coisas, né, como a questão de atualizações, por exemplo, nas minhas máquinas virtuais, alguns itens aqui de segurança, eu posso simplesmente ele falar, olha, quero que você pegue esses dispositivos aqui, né, que você está falando para mim que eu preciso corrigir esses erros e forçar uma atualização neles, diretamente aqui do portal. Tá? Então, qualquer coisa que é analisada através aqui da ferramenta, seja no endpoint, seja aqui na parte de vulnerability, eu posso simplesmente resolver esses itens, né? Caso seja alguma questão de correção, de atualização do software,
atualização ali do sistema operacional, uma correção de patch, coisas do gênero, né? Está disponibilizado aqui pela ferramenta. Ele já identifica, né, essa CVE e tem a correção ali pelo fabricante. Eu posso vir aqui e mandar resolver aquele probleminha. Tudo bem? Bom, Victor, cara, tô mandando executar alguma coisa e possivelmente tá faltando alguma ação, né, de reinicialização do sistema e coisas do gênero, né? Nem tudo a ferramenta consegue resolver através do portal, né? Então pode ser que fiquem coisas pendentes lá no sistema operacional. Então aqui, ó, por exemplo, Pending Delivery to Client, né? Ele está falando aqui que falta ainda de realizar a entrega, né, dessa ação pelo cliente para aquela máquina, por exemplo, aqui o Windows 8. Então pode ser, né, no exemplo do meu laboratório, a máquina ainda não está logada, né, não está na rede, não tem comunicação com a internet, coisa do gênero. Né? Pode ter algum tipo de bloqueio ou, caso dê tudo certo, ele pode falar, cara, tá faltando reinicializar essa máquina aqui. E ele vai avisar também. Tudo bem? E o que é interessante aqui, pessoal? Em questão de funcionamento aqui da solução, né, quando a gente vai colocar ela para trabalhar de fato ali na nossa estrutura, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer os downloads para que a gente faça essa publicação nas nossas máquinas. Então, aqui na parte de Endpoint Protection Downloads, eu tenho os agentes específicos para os sistemas operacionais que são suportados pelo WithSecure, e ele já me fala aqui, ó, WithSecure Elements Agent for Computers. Eu tenho aqui a versão do Windows e a versão de Mac, que já me fala o que vem dentro desse agente, né? Quais são as subscrições que eu posso utilizar. Então ele já fala, pô, você tem aqui o EPP, você tem o EDR, junto com o EPP, somente o EDR. Ele já me fala aqui quais são os licenciamentos que vão funcionar para essa minha infraestrutura, né? O agente de servidores aqui separado e o connector, que esse cara aqui funciona para proxy e também para encaminhar logs de conexões para o CIEM, tá? Então, se vocês precisarem transferir informações ali para o CIEM, para ter tudo isso centralizado, os alertas, tudo que está acontecendo na infraestrutura de vocês, esse cara aqui pode ser utilizado para conectar com o CIEM de vocês também, tá bom? E, por exemplo, né, no meu caso aqui eu não tenho, mas caso tivesse subscrição para dispositivos móveis, eu veria aqui as minhas subscrições e também poderia mandar, né, fazer o download ou solicitar o download, seja pelo Store ou pela Apple Store, né, do agente para os meus dispositivos móveis, tá? Normalmente essa é a primeira coisa que a gente acaba fazendo, que são esses downloads, para depois definir uma metodologia na implementação, tá, dos agentes na infraestrutura. E isso não é definido pela WithSecure, né? Eu já posso deixar muito bem claro aqui para vocês, né? Você pode fazer isso com uma solução via GPO, por exemplo, uma solução terceira, né, para fazer o deploy aí na infraestrutura. A solução de segurança, né, os agentes, eles já têm alguns scripts para remoção de outras soluções concorrentes ou incompatíveis com a ferramenta, né? Então ele já vai verificar o sistema, ver o que tem instalado, se tem alguma outra solução de segurança que será substituída, ele já vai tentar ali rodar um script para remover aquela solução. Se aquele outro produto, né, foi implementado com alguma chave de proteção e coisas do gênero, então tudo isso precisa ser parametrizado antes, porque a solução propriamente ela não vai conseguir quebrar essa chave, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Tudo bem até aqui, né, pessoal? Então, essa é a primeira coisa que a gente acaba fazendo na configuração aqui da nossa infraestrutura. Temos um segundo ponto, obviamente, que seria a configuração dos administradores, né, ou de contas administrativas aqui na infraestrutura, do Elements, da WithSecure. Isso pode ser integrado com o nosso Active Directory, eu posso ter um agente para fazer o sync dessa infraestrutura, eu posso criar manualmente essas contas aqui, adicionar ali os endereços de e-mail, né, válidos que vão conseguir acessar a infraestrutura, né? Tem N maneiras da gente resolver, né, as configurações.
no portal do Elements. Tá? Esse é um outro ponto também bem importante. E, por consequência, eu venho para a parte de criação de profiles aqui na minha infraestrutura. Tá? Então, à medida que eu preciso desenvolver políticas ou desenvolver ali restrições, né, para os meus usuários, eu venho aqui em Profiles e eu determino aqui como que eu quero aplicar para cada um daqueles meus elementos ali dentro, meus dispositivos. Então, aqui for Windows Computers, eu tenho alguns profiles, todos eles estão padronizados. Eu vou abrir aqui um com vocês e a gente vai brincar aqui, né, em cima desse cara. Eu vou pegar o WithSecure aqui Lab Desktop, por exemplo, vou abrir esse profile e aqui a gente determina, pô, qual que é o tipo de dispositivo que vai estar conectado ou que vai pertencer a esse tipo de profile. Isso aqui vai ser dispositivos da minha empresa. Tá? Então, dentro desses dispositivos que são, né, da empresa, o que eu posso fazer? Ele tem aqui algumas opções que eu posso habilitar ou desabilitar, obviamente, para cada uma das subscrições que eu tenho para o agente que ali está implementado, né? Acesso ao software em versões beta, versões de testes ainda da ferramenta. Normalmente não é o tipo de coisa que você habilita, né, para dispositivos que estão em produção. Você testa ali em outros dispositivos que estão em fase de homologação, por exemplo, um laboratório, apresentando a interface para os usuários. Então, o usuário consegue ver ali no rodapé, ele consegue abrir a tela do agente ali no endpoint. Então, eu posso habilitar ou desabilitar essa opção para o usuário. Na parte de atualizações da ferramenta, né, eu defino aqui se ele vai utilizar algum proxy, se eu tenho um firewall que está fazendo a parte de proxy, eu tenho uma solução de proxy específica que, né, controla ali a navegação dos meus dispositivos. Eu posso determinar aqui quais são os endereços que ele vai usar, ou se ele vai pegar diretamente ali da máquina do usuário também, ou caso não seja necessário, né? Então posso mexer nestas opções, até mesmo travar para que o usuário não consiga mexer, né? Por exemplo, para que não haja alteração nesses elementos. Aí, obviamente, eu começo a chegar em alguns outros pontos, né? Ele já tem as coisas mais básicas aqui, que seriam excluir arquivos e pastas de scans de sistema. Então, ele já tem os principais itens aqui configurados, né? Por exemplo, o C2 pontos, Program Files, Microsoft Office, entre outras coisas, mas eu posso vir aqui e determinar um outro caminho específico, né? Caso eu tenha uma aplicação, um sistema, alguma coisa na minha infraestrutura que precise ser excluída dos scans. Caso a solução vá escanear aquele diretório, pode acabar gerando algum problema ou ele pode acabar bloqueando alguma coisa, tá? E também a capacidade de apresentar isso para o meu usuário ou não, né? Ele pode ali, o administrador lá na máquina, ou pode ali o cara da TI, por exemplo, uma pessoa com um pouco mais de conhecimento, né, ter acesso para alterar essas configurações ou ter visibilidade dessas alterações também, tá bom? Notificações, tá? Esse é um ponto, eu acho que é bem interessante, do que vai apresentar para o usuário. Então, quando ele fizer um scan, remover um arquivo, quarentenar um arquivo, ou quando estiver realizando um scan, qualquer coisa que estiver acontecendo ali na máquina, eu posso notificar, né, somente os administradores, quem é administrador aqui dentro da ferramenta, ou está dentro do perfil de administrador, ou posso notificar todos os usuários, ou simplesmente não notifico meus usuários, tá bom? Esse é um ponto também bem interessante ali, perdão, para deixar habilitado ou não, tá? Porque tem, obviamente, questões que alguns usuários, quando vê essas notificações, ou sabe que tem a solução ali instalada, coisa do gênero, normalmente associa alguma lentidão que pode ter na máquina, no sistema, na rede, na internet no geral, à solução do endpoint, que pode ou não ter a ver de fato com o problema, né? Depende de como nós estamos utilizando o produto também.
Por quê? Né? Por que que eu comentei isso? Né? Que ainda tem mais uma porrada de outras coisas que a gente pode acabar utilizando. Porque aqui, dentro dessa parte de profile, eu também tenho como configurar, por exemplo, a parte de navegação. Que esse é um outro ponto também bem legal e bem importante na solução, que é, ao invés de eu simplesmente filtrar somente no meu firewall ou no meu proxy, seja on-premises ou seja na cloud, eu posso ter uma primeira análise ou posso, de fato, só analisar diretamente ali no endpoint. Né? Eu posso ir bloquear um determinado acesso do usuário para uma determinada categoria de site, né? Restringir o que ele pode ou não pode acessar diretamente no endpoint, prevenindo que ele acesse algo indevido ou acesse alguma coisa maliciosa. Tudo bem? E um outro ponto também, né, que é bem simples, é bem legal aqui da ferramenta, né, tem um ponto que eu defino aqui a minha senha, mas é a parte do anti-tampering, né, ou a parte de proteção aqui do produto, né, para que não tenha como uma ferramenta maliciosa, um malware, um vírus, um usuário mal intencionado consiga desinstalar ou remover, alterar algum tipo de arquivo da solução de segurança. Tá? Então, vem aqui, tem esse checkbox, habilito ou desabilito ele à medida que for necessário, e determino aqui se o usuário vai conseguir alterar algo manualmente no produto, né? Eu posso definir aqui uma senha e passar essa senha para esse perfil, para esse grupo ou para todas as máquinas ali que estão no meu ambiente. Tá? Então, quando alguém precisar mexer em alguma coisa, ele vai utilizar lá a senha 123@mondar e ele vai conseguir modificar as configurações aqui da solução. Tudo bem? E simplesmente a única coisa que eu tenho que fazer à medida que eu vou alterando estes itens é dar um save e um publish nessas configurações. O endpoint ele vem, conecta-se com o painel de gerenciamento centralizado e faz o download dessas configurações, dessas atualizações. Não é o contrário, tá, pessoal? O portal de gerenciamento, né, a console de gerenciamento, não é ela que faz o push. É sempre o endpoint que se conecta de tempos em tempos e faz ali a atualização dessas configurações. Tudo bem? E aqui na prática, né, temos aqui a parte de configuração do Real-Time Scanning, então, escaneamento em tempo real, o que, que eu quero que ele faça à medida que ele encontra algum tipo de software malicioso ali no meu ambiente, ou seja, aquela que ele delete, desinfecte o arquivo, né, ele tenta limpar o arquivo, caso contrário ele vai deletar, quarentenar, né, ou me pergunta depois que ele escanear, né, escaneou um arquivo, opa, Vitor, peraí, encontrei um arquivo infectado aqui na sua estrutura, o que, que você quer fazer com ele? Dependendo do arquivo, eu posso selecionar alguma dessas opções, né? Deletar, desinfetar, quarentenar ou bloquear aquele arquivo para que ele não gere nenhum tipo de problema. E isso vai para alguns outros tipos de arquivos e, obviamente, consistências que ele encontra ali na minha infraestrutura. Tá? Tudo isso é reportado para dentro da plataforma do Elements, aparece naqueles dashboards para mim e também é um plus que vai aparecer para mim na parte do Vulnerability Management, tá? Quando eu olhar como que está o meu score de vulnerabilidade ali dentro da empresa, tudo bem? E, obviamente, cada um desses itens eu tenho como excluir objetos e processos caso exista alguma coisa que eu não queira que a solução ali no endpoint analise. Tudo bem até aqui, pessoal? Sossegado? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para mandar aqui no chat, tá? Show, maravilha. Pontos legais, vamos lá. Das nossas configurações. Manual Scanning. Eu posso determinar aqui, por exemplo, para dispositivos como pendrives, HD externos, né, alguns outros elementos que acontecem aqui na minha estrutura, né, por exemplo, aqui na parte de mailbox, arquivos que eu posso ter ali na minha máquina, né, obviamente como tem um Outlook, né, tem alguma solução ali de e-mail. Quando ele faz essa parte de análise desses arquivos, eu posso determinar também o que ele vai fazer, se ele vai analisar, no caso aqui do PST ou ST, no Outlook, ele abre o arquivo
ver ali os e-mails e se na algum daqueles e-mails também pode ter algum arquivo malicioso, pode ter algum armazenado ali dentro também, tá? Eu posso habilitar especificamente para esses caras e aqui eu configuro qual vai ser o scan que vai ser realizado, quando ele vai ser realizado esse scan manual. E, obviamente, à medida que ele for realizar esse scan manual, eu tenho ali os objetivos que eu vou fazer para cada um daqueles scans. Né? Então, quais são os diretórios, configurar o que ele vai realizar nesses caras. Né? A parte de proteção, no que eu falei para vocês, na questão de navegação, ou, por exemplo, utilizado aqui para o próprio firewall, esse é um ponto que eu acho bem interessante para você diminuir a carga dentro da rede e até mesmo para proteger as máquinas que estão trabalhando ali no formato híbrido, né, em modo remoto, por exemplo, aquele usuário que está fora da empresa e não tem como passar ali pelo proxy, passar pelo firewall, passar pelo IPS, enfim, né, que não tenha como passar ali pela solução de proteção de borda. Isso é muito importante, que você aí garante o que pode ser acessado quando ele estiver fora da empresa, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho as categorias de cada um desses sites e eu também consigo determinar exceções. Né? Então, se eu precisar liberar alguma coisa em específico para esse cara, eu posso criar exceções, eu posso determinar, por exemplo, aqui, ó, bloqueio qualquer coisa exceto aqueles sites que foram permitidos. Né? Então, cria uma lista de exceção para esse usuário, ou aquele perfil, ou aquele grupo em específico na minha infraestrutura, e falo que ele só pode acessar aquelas páginas, aqueles sites em específico, e todo o resto vai ser bloqueado, tá bom? O tipo de conteúdo também, né, se tiver alguma coisa relacionada, por exemplo, aplicações Java, ou aplicações aqui em Shockwave, enfim, algum outro tipo de executável que eu posso bloquear, tá? Caso seja malicioso ou não, eu posso fazer esse tipo de filtro, né? Aplicar aqui esse tipo de configuração. E as exceções eu configuro aqui embaixo, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui o website exceptions. Está bloqueado para mim. Aqui, aí. E eu posso vir aqui e adicionar um novo site. E eu falo que eu quero publicar essa configuração e ele vai seguir aquela mesma parametrização que eu falei para vocês lá atrás. A máquina vem, de tempo em tempo, vem, faz atualização e vai inserir esse cara aqui lá dentro como uma exceção, tá? E isso vale para qualquer site ou página interna, externa, que for necessário ali aquele usuário ou aquele grupo acessar ou não na minha infraestrutura. Tudo bem? E, obviamente, eu tenho alguns outros controles aqui que também é bem legal. Né? A questão de fazer um clear no clipboard, né? Quando eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V de alguma informação, alguma coisa, ele faz uma limpeza do clipboard ali no Windows para que, obviamente, também algum software malicioso, um hacker, né? Enfim, não consiga ter acesso àquelas informações que estão armazenadas em cache ali no sistema. E às vezes a gente pode softwares de controles de senha, né, um password manager, alguma coisa do gênero, e faz o Ctrl+C, Ctrl+V do usuário, da senha e coisa do gênero, e se a gente não faz a limpeza do clipboard ou do cache, né, dessas informações, ele fica ali armazenado todos os usuários e senhas e qualquer link, qualquer coisa que você copiou ou colou ali no Word, no Excel, no seu navegador e coisas do gênero, tá? Então é bem interessante que algumas ferramentas, obviamente, de gerenciamento de senha fazem essa limpeza automaticamente, mas a solução ela também tem a capacidade de fazer essa limpeza para vocês, tá? Esse é um ponto bem interessante, bem importante, né? A questão de também bloqueio de linhas de comandos ou scripts, ferramentas que possam utilizar ali comandos, né? Ali no CMD, no terminal, coisas do gênero, ou scripts, ferramentas de scripts, que obviamente vai acabar rodando alguma coisa maliciosa, né? Isso tudo quando eu estiver fazendo alguma navegação, né? Ele vai lá, baixa alguma coisa de um site ou, né, algum arquivo e eu preciso bloquear alguma ação maliciosa, também simplesmente tem um checkbox para resolver todos esses meus problemas. Tudo bem? Que obviamente são questões de vulnerabilidades que eu posso bloquear ali na minha infraestrutura.
Opa, temos uma pergunta aqui no chat. Bom dia, você libera o site e se tiver subpáginas ele também libera ou você precisa liberando? Você tem aqui a questão da expressão que você pode configurar, tá? Então, se você tiver uma subpágina, um subdomínio ali dentro daquele domínio do Google, por exemplo, Google barra alguma coisa, algum outro slash, você configura aqui barra asterisco ou libera, né, por exemplo, .google.com, um asterisco aqui na frente para liberar um domínio completo ou outros domínios dentro daquela mesma página, tá? Se tiver, obviamente, redirecionamentos para outras páginas, Nelson, aí, obviamente, a gente vai liberando à medida que ele for encaminhando para outros endereços, caso não esteja tudo dentro do mesmo domínio. Tudo bem? Tranquilo? Show, maravilha. E óbvio, aqui é uma das pontas, né? O firewall também do Windows, ele é alterado, tá, pessoal? Essa é uma coisa que normalmente as pessoas não se preocupam muito, mas também faz uma grande diferença na proteção da comunicação da máquina, principalmente quando a gente está falando de ransomware, tá? Normalmente, o que acontece? Aí é uma questão de análise no formato geral, tá? Aqui, não falando só de endpoint, mas falando de uma proteção de segurança ou falando ali, né, como um ethical hacker. Quando eu estou dentro do mesmo segmento de rede, né, e para quem não, sei lá, não tiver um conhecimento de redes tão aprofundado, imagine que eu estou lá dentro de uma rede 192.68/24, né? Tudo que tiver ali depois do 192.68, ponto zero, né, do 1 até o 254, está dentro do mesmo segmento de rede, né? Eu estou ali com um fulano que está no 192.68.010 e outro é o 192.68.011, é uma comunicação que não vai passar pelo seu firewall, não vai passar pelo seu IDS, pelo seu IPS, pelo seu proxy, não precisa passar por nenhum elemento que está na borda da rede. E nem mesmo o cara precisa chegar no switch core da rede, que poderia ter algum outro redirecionamento para alguma solução de segurança, tá? Abordando um pouco aqui de uma maneira mais ampla. Essa é uma comunicação que vai acontecer ali, LAN, né, dentro do seu switch de acesso, que normalmente não tem nenhuma proteção, não tem nada, nenhuma CL, normalmente, que irá bloquear uma comunicação de um dispositivo final para outro dispositivo final. Então, eu, como um hacker, um software malicioso, eu poderia rodar ali um port scan dentro do mesmo segmento de rede que eu estou, e nenhuma solução de segurança lá na ponta vai saber que aquilo está acontecendo. Para o seu firewall, não vai aparecer para o seu IPS, a não ser que, obviamente, exista ali um mirror, né, ou uma espelhamento do tráfego da rede, da borda, para essas soluções de segurança, né, um CIEM, enfim, alguma outra solução ali que esteja correlacionando esses logs, essas informações. O que não é todos os cenários que a gente vê ali na prática, tá? Então, isso é muito importante, habilitar, né, o firewall, por exemplo, seja da estação de trabalho ou aqui através do próprio WithSecure, porque ele tem algumas regras por padrão que é bloquear, né, espelhamento, port scan, tentativa de acesso RDP, tentativa de conexão de um dispositivo para o outro via WMI, enfim, tem uma série de coisas que ele já vai proteger, né, caso ali tenha um ransomware na rede tentando se conectar, procurando uma porta aberta, uma brecha, né, alguma coisa para se espalhar dentro da rede. E, obviamente, caso isso aconteça e a solução da WithSecure identifique, né, uma comunicação maliciosa, né, acho que essa seria a palavra mais correta nesse sentido, ele vai fazer o quê? Eu posso bloquear esse cara, eu posso isolar ele na rede. Essa é a grande diferença de quando a gente acaba trabalhando ali somente com uma solução de EPP, né, para uma solução de EPDR, né, porque eu tenho uma análise com o EDR, né, a solução de EPDR, uma análise sobre o comportamento daquele dispositivo. Né? Eu não analiso simplesmente o malware, o software malicioso que infectou aquela máquina, né, tento limpar ele ou não. Né? O EDR ele vai conseguir verificar que esse cara está fazendo outras conexões ali para minha rede
e ele isola aquela máquina para que não tenha comunicação com mais nenhum dispositivo na rede, através da onde? De regras que ele vai criar lá dentro do meu firewall no Windows, tá? Então ele simplesmente bloqueia esse cara. Tá? Obviamente aqui eu consigo definir alguns perfis, né? Ou criar perfis e criar as minhas regras, né? Permitindo ou não permitindo um determinado tipo de comunicação ali dentro da minha rede. Então, de uma maneira muito mais prática, até do que o firewall do Windows, eu posso vir aqui, determinar um nome para minha regra, até mesmo para falar assim, olha, os meus endpoints, eles podem falar com tal, uma determinada rede, eles podem falar com esse dispositivo, comunicar ali com a internet, passar pelo meu firewall, por não sei quem, pode mandar ali logs da estação de trabalho ali para um syslog server, né? Ou tem ali uma comunicação de algum agente do CIEM, alguma coisa do gênero, né? Tem alguma outra solução de segurança, eu vou permitindo através de regras o que eu quero, né? Que obviamente haja comunicação, né? Permito bloqueio, entrada ou saída, se ele vai gerar um alerta que vai aparecer para mim, né? Dependendo do que estiver acontecendo ou não. Né? E aqui eu defino alguns outros itens, obviamente que pertencem, né, ao segmento ou à parte ali de comunicação de redes, né? Protocolo TCP, UDP, se é ali um ping, né, ICMP, ou enfim, qual é o protocolo que estiver rodando, o endereço IP, origem e destino, se tiver algum serviço, se, né, é algo que parte ali de alguma aplicação, e dependendo ali da máquina, né, se é um desktop ou se é um notebook que tem interface de rede física, tem interface de rede wireless, eu posso determinar também o tipo de interface que eu quero aplicar, né, essas regras. Assim como o próprio firewall do Windows, né, a gente tem essa capacidade também, só que aqui numa interface um pouco mais amigável do que o firewall do Windows. Tudo bem? Então aqui é onde eu determino essas configurações, o que eu falei para vocês agora há pouco sobre a parte de Network Isolation, que é onde ele vai verificar se tem alguma coisa errada ali na máquina e vai determinar as regras de bloqueio, né? Então eu posso criar aqui o que ele vai poder comunicar quando acontecer isso, né? Quem ele pode se comunicar quando acontecer esse isolamento na minha rede. Eu posso apontar alguns servidores, alguma coisa que vai fazer uma análise daquele dispositivo também. Tudo bem? Eu posso criar essas exceções, digamos assim, né, para esses casos. Tudo bem até aqui, pessoal? Sossegado? Show, maravilha. Então aqui, pessoal, além, obviamente, tudo isso é dentro de perfil. Eu sei que é bastante coisa. Opa, perdão, acabei clicando aqui no lugar errado. Eu sei que tem bastante coisa, mas, obviamente, a gente já vai chegar em alguns pontos aqui que eu considero também mais importantes. Né? É legal a gente passar aqui pela parte de configuração dos perfis, porque isso faz parte da aplicação de segurança da solução na infraestrutura de vocês. Tá? Eu sei que tem bastante coisa, mas tudo é muito importante para garantir a segurança, para que vocês não sofram nenhum tipo de ataque de hacker, nenhum software malicioso, nenhum ransomware tome conta aí da rede de vocês, que obviamente tem acesso a informações sigilosas ou banco de dados e coisas do gênero. Tudo isso daqui serve para garantir essa segurança para que nada de errado acabe acontecendo. E isso precisa ser configurado de forma adequada dentro das melhores práticas e também dentro da necessidade de negócio de cada uma das empresas. Tudo bem? E esse cara aqui, na questão de software updater, é um cara importante que vale tanto para o endpoint quanto para o vulnerability management, que é justamente o item, ou, né, a parte de patch management da ferramenta, melhor dizendo, que é o cara que vai realizar as atualizações daqueles itens de segurança que a gente viu lá atrás. Pô, Vitor, o Windows Server 2008, R2, tem, sei lá, 2009, tem um 2012, que está faltando essa atualização. Você tem o Windows 8, que está faltando tal atualização. Você tem um software de PDF que está desatualizado. Você tem um software ali de não sei o que pode estar desatualizado, né? Ou patches e correções que precisam ser aplicados nessas soluções.
A função desse cara é fazer essas verificações e, obviamente, eu posso incluir aqui alguns itens de atualizações automáticas, né? Eu posso automatizar algum tipo de vulnerabilidade ou brecha que ele possa acabar encontrando, né? Então, aqui, por exemplo, rodou aqui um scan, encontrou algum tipo de brecha ou vulnerabilidade na minha infraestrutura que é crítica, por exemplo, pô, cara, eu quero que você já aplique um scan, ou aplique, perdão, uma atualização ali naquele cara o mais rápido possível. Putz, eu quero que você rode aqui um scan para missing updates, encontrou ali um determinado tipo de ação ali dentro daquela máquina, um determinado tipo de update que está faltando, né? Isso eu posso vir configurar aqui como que ele vai fazer, né? Numa mudança de software, quando a máquina tiver, não sei, fora do horário de expediente, ou coisa do gênero, ele verifica e já passa para uma atualização daquele dispositivo, daquela máquina, daqueles patches, né? Então, putz, cara, encontrei algum tipo de atualização, enfim, eu posso vir aqui e determinar quais são as tarefas que eu quero automatizar e as atualizações, dependendo do que ele encontrar aqui na minha infraestrutura, do que eu quero que ele já atualize, né? Então, encontrou brechas e vulnerabilidades XPTO aqui na minha estrutura, cara, eu quero que você já vá direto e faça a atualização desses sistemas para garantir que eu não fique vulnerável. Ou, por exemplo, ali em banco de dados, servidores, de aplicações e coisas que eu tenho a solução instalada, né, a solução de proteção aqui da WipSecure, eu já garanto que esses caras estejam o mais atualizado possível sempre que sair um novo patch, uma nova correção. Tudo bem? Um item aqui que eu acabei passando ou não. E um ponto que obviamente existe em qualquer solução de endpoint, né, qualquer solução de controle de dispositivo, seria a questão de device control, se eu vou permitir que o usuário consiga plugar ali um pendrive, um HD externo, em seu dispositivo. Mas se eu tiver algum dispositivo de armazenamento corporativo, eu posso criar o ID desse hardware como uma exceção aqui dentro da ferramenta, ou dependendo do grupo, né, ou perfil desse usuário, daquele dispositivo, eu posso habilitar essas opções, todas essas opções que eu comentei aqui para vocês, por perfil. Né? Eu posso ter um perfil para minha área técnica, eu posso ter um perfil para a área administrativa, para a área comercial, para a área do RH, para a área da diretoria. Assim vai para cada uma das áreas que eu tenho aqui no meu ambiente. Tudo bem? E um ponto legal aqui é a questão do licenciamento, por exemplo, premium da solução. Eu tenho aqui algumas outras questões de segurança que tem na ferramenta, que seria, por exemplo, aqui a parte do Deep Guard, por exemplo, Application Control, ou detecção de eventos de sistema, que são coisas que eu posso habilitar aqui na ferramenta, que isso é um plus no licenciamento aqui da solução, tá? Então, aqui na questão do Deep Guard, eu posso, né, configurar aqui uma análise em tempo real das abas e tudo que eu vou rodando ali na minha infraestrutura. Se ele reconhece algum tipo de movimentação anômala ali no meu ambiente, né, pastas ou arquivos tentando acessar alguma coisa que não deveria acessar, se tem algum software que, sei lá, eu fiz o download daquela arquivo XPTO, ficou ali na minha máquina, tá ali durante um tempo e do nada aquele arquivo começa a tentar alterar registro de sistema, tentar mudar alguma coisa ali na minha infraestrutura, tentar zipar ou compactar, né, ou criptografar alguma área ali da minha máquina, ele também já faz essa análise ali do meu ambiente. Tá? Então ele faz uma análise de comportamento do que está acontecendo ali no meu dispositivo e, obviamente, ele já consegue criar ali um bloqueio para aquele arquivo. Né? Eu não isolo só a minha máquina, mas eu consigo isolar seções dentro do meu SO, dentro do meu disco, de arquivos que estão agindo de forma estranha. Né? Por exemplo, controle de aplicações, né? Se eu quiser rodar ou bloquear alguma aplicação ali na máquina do usuário, esse é um ponto que eu acho bem legal, porque eu consigo determinar que tipo de aplicação ou o que ele consegue rodar ali na máquina dele. Tá? Isso, por padrão, normalmente não existe ali dentro das soluções de EPP, né? Então, tenho ali como fazer algum outro tipo de bloqueio para o meu usuário, né? Se ele vai conseguir fazer um download, upload de arquivos dentro de uma aplicação,
se ele vai conseguir, por exemplo, rodar ali um Telegram na máquina dele, se ele vai conseguir rodar a aplicação do WhatsApp, ou quais aplicações ele pode rodar ali na infraestrutura, dependendo do perfil daquele usuário ou da máquina que ele está utilizando. Tudo bem? Obviamente é muita coisa, eu quero passar por alguns outros itens, tá? Não vou abordar todos os itens aqui de forma muito detalhada, né? Porque a gente vai muito longe em cima desses caras, mas todas as alterações de configurações, né? Os principais itens de configuração, de proteção aqui no perfil, a gente acabou passando por eles. Obviamente, como eu falei para vocês, tudo isso precisa ser salvo e publicado através da ferramenta aqui do Elements, né, do gerenciamento centralizado. E quem busca, de novo, essas informações são os endpoints. Tá? Não é top and down. É as máquinas que se comunicam com a console centralizada e pegam essas informações e atualizam ali no meu endpoint. Tá? Então, configurei esses perfis, como eu falei, eles valem aqui para cada um dos tipos de máquinas que eu tenho, para os computadores, para os meus servidores, para máquinas Mac que eu tiver, Linux, dispositivos mobile, e assim vai para os meus conector que eu tenho ali na infraestrutura, e assim por diante. Né? E eu posso criar regras específicas, né, condições específicas para ele automaticamente atribuir máquinas a cada um desses grupos. Né? Identificou o sistema operacional, identificou um grupo do meu AD, identificou um usuário, identificou ali uma versão daquele sistema e assim por diante, ele vai jogando para perfis e grupos que eu tenho criados aqui no meu ambiente. Tá? E obviamente, quando eu mostrei para vocês, cada um desses caras aqui eu posso vir e criar um novo grupo. Né? Eu venho e configuro exatamente naquele template o que eu quero ou não quero aplicar para aqueles caras. Tá? Tudo isso daqui dentro de Profiles. À medida que eu tenho essas configurações, ele me traz essa postura de segurança aqui na minha infraestrutura, né? O que ele encontrou que está em compliance ou não está em compliance. Então, por exemplo, ele me falou aqui que eu tenho máquinas, né, 3 dispositivos, né, Windows e Mac, por exemplo, que não tem a parte de criptografia dos meus discos habilitadas, né? Então ele já me fala aqui uma análise de postura de segurança que eu precisaria corrigir, que seria interessante para mim, né, configurar. Então ele fala que, olha, criptografia do disco, para caso, né, eu sofra algum ataque, alguma coisa do gênero, ou aquela máquina seja roubada e coisa do gênero, o usuário perca a máquina, não sei. Alguém não tem acesso a essas informações. Então, se eu tenho algo importante, pô, questão de criptografia do meu disco seria bem legal. Cara, você tem aqui sistemas operacionais, né, que já estão defasados, né? Então ele vai me falar aqui quais são os dispositivos que eu tenho esses sistemas operacionais defasados. Cara, você tem aqui ó, o Mac do Paulo, que está com a versão do macOS desatualizada. Cara, precisa atualizar esse cara aqui, né? O último registro dele, essa aqui é uma máquina antiga, tá? A gente desconsidera, mas é uma máquina que já está aqui há um tempo. Ele identificou que essa máquina X não está atualizada. Isso daqui, na realidade, é uma máquina virtual no ambiente de laboratório de um colega meu aqui. E você tem aqui o Windows 8, e esse carinha que ele está na versão 8.1, que também não está atualizado. Né? Isso daqui foi proposital, né? Melhor dizendo. E, é claro, a gente tem alguns outros itens, né? Account lockout, threshold não configurado, questão de senha, pô, não está dentro dos parâmetros mínimos configurados, então uma solução ali de brute force, né, para quebrar a senha dos meus usuários passaria fácil, né? Não demoraria muito tempo para conseguir quebrar. Então eu tenho todos esses itens aqui que ele já me leva também, né, a algumas outras informações adicionais, que seriam minimal password length, né, que seria ali quantos caracteres seria no mínimo necessário para ter uma senha segura, né, qual a complexidade que eu deveria atender ali para ter uma senha segura, e também uma política de senha que eu poderia aplicar ali via GPO na minha infraestrutura, perdão. Bem, falando aqui da parte do EPP, do EPDR, né, o EDR, das soluções da WIF Secure, esse é o ponto onde a gente faz essas configurações, tá? Obviamente, tem outros itens aqui dentro, como a parte de Security Add, os eventos de segurança,
aqui da minha solução. Então, se encontrar depois de um relatório, de um scan, coisas que na realidade não tem ali no meu laboratório rodando, mas caso tivesse, ele pode me trazer algumas informações, né, desses eventos de segurança aqui na minha infraestrutura. Ele pode, né, como falou aqui, trazer esses eventos de segurança da postura de segurança dos meus dispositivos. Isso daqui a gente só está falando da parte do endpoint, não chegamos na análise de vulnerabilidade, que é o que eu vou passar agora com vocês, tá? E relatórios, tá? Ele já tem aqui algumas coisas por padrão de relatório com base nos meus dispositivos, né? Status de proteção dessas máquinas, versão dos dispositivos, né? Versão ali do meu Windows, do meu Mac, versão do dispositivo mobile, ou versão, por exemplo, de Linux, tá? Então eu tenho uma série de coisas aqui que ele me apresentou lá atrás, que são importantes dar uma olhada, né? Então, por exemplo, questão de segurança aqui de criptografia de disco, né? Eventos de segurança que ele conseguiu identificar ali naquelas máquinas dos scans que ele realizou e coisas do gênero. Atualização dos softwares, né? Ele me lista também as atualizações, como a gente viu ali atrás, que eu preciso aplicar ali nas minhas máquinas, né? O que é crítico, o que não é crítico, enfim. Eu posso fazer um drill down nesses itens e aplicar ali em cima dos meus dispositivos. Tudo bem? Todos esses eventos, como eu falei para vocês, eles podem ser encaminhados para um CIEM, né? Não precisa necessariamente ficar somente aqui na interface do Elements, tá? Pode encaminhar ali através do connector, e o connector, obviamente, ele se encarrega de enviar esses eventos das estações e também fazer a parte de caching, de proxy para as máquinas, tá? Então, resumidamente, essa outra função seria para fazer um caching das páginas mais navegadas pelos meus usuários, para agilizar, né, o acesso a essas páginas. Coisa que há muito tempo atrás era interessante, porque os links de internet não eram, né, de uma banda larga que a gente tem hoje, por exemplo, coisa que, sinceramente, hoje não faz muita diferença, né? Os links já têm uma performance muito boa, então não teria muita necessidade, a não ser que seja um ambiente que tem uma alta demanda de acesso dos usuários e você precise criar um caching para algumas páginas que são frequentemente acessadas por eles para ter ali uma agilidade, né, na infraestrutura. Mas é mais isso, tudo bem? E, né, juntando ali a parte do EPP e do EPDR, eu tenho um segundo item que é a parte do Vulnerability Management, que faz parte aqui da nossa solução e também é extremamente importante, né, em questão de análise de segurança aqui da minha infraestrutura. Neste caso aqui, eu uso o mesmo laboratório que eu mostrei para vocês, e eu vou mostrar aqui como é que funciona também essa solução, como é que eu uso esse produto, como é que eu aplico ele na minha infraestrutura, tá? Ele pode ser utilizado de forma isolada, assim como a solução de EPP, EPDR aqui, né? Solução de endpoint, eu posso ter um ou outro, ou os dois, né? Isso daqui é indiferente, e eles vão funcionar da melhor forma possível também na infraestrutura de vocês, tá? A primeira coisa que eu tenho é o dashboard de tudo aquilo que eu tenho rodando na minha infraestrutura. Daqui a pouco a gente volta aqui. A primeira coisa que é necessária fazer aqui é, obviamente, a instalação desses caras, né? Então, o que é necessário fazer primeiro? Configurar um scan node, né? Como eu falei para vocês, vocês podem usar scan nodes da própria WithSecure, e aqui ele me mostra que eu tenho aqui, ó, Radar Cloud Scan, da versão web, sistema e discovery, que são os itens que a gente consegue rodar. Tem 176 appliances físicos para cada um desses caras, ou no caso aqui 173 para análise de sistema, 167 para web e 176 para fazer o discovery. Tudo isso disponibilizado pela própria WithSecure, e ele me mostra os tenants que esses caras têm disponíveis, né? Eu posso usar esses caras aqui para rodar o scan, mas isso daqui seria um scan que eu rodaria diretamente da internet ou de fora da minha infraestrutura. Então, olhando para a questão de segurança do meu ambiente, eu posso rodar esses scans para procurar brechas e vulnerabilidades de fora da minha rede,
Então, eu rodo isso daqui através de um data center do WithSecure e peço para ele analisar os meus domínios, subdomínios, servidores publicados na internet, aplicações publicadas na internet, alguma coisa que eu tenho publicado, né, para a internet. E eu também posso configurar um scan node que eu posso colocar na minha infraestrutura. Né? Eu posso colocar em diversos segmentos de rede diferente. Eu posso colocar um na minha DVZ, na minha rede de acesso, na minha rede wireless, enfim. Eu determino ali se eu quiser colocar dentro da minha cloud lá na GCP, se eu quiser colocar dentro da minha cloud na AWS. Eu venho, crio, obviamente, esse scan node, igual eu fiz aqui desse meu laboratório, faço o download do instalador, aqui ele tem para mim as versões de scan node que eu posso habilitar. Eu posso subir esse scan node no Windows Server, ele já fala aqui para mim, olha, Vitor, o mínimo que eu rodo aqui é no Windows Server 2008 R2, né? Ou posso rodar em algum sistema novo. Se eu preciso de alguma instrução para configuração desse cara, ele já me tem aqui o guia de instalação. Posso utilizar ali um Linux, que é o que eu mais recomendaria, né? Por questão de estabilidade de sistema, até mesmo para ser algo específico para fazer essas análises, né? Então, seria mais leve, mais prático e mais rápido rodar numa versão Linux free, né? E não ter que pagar nenhum licenciamento da Microsoft, nesse caso, em específico para esse cara. Então, poderia rodar ali numa versão Linux, Ubuntu, por exemplo. Ele já me fala aqui que a versão suportada é 22.4 LTS. Então, só faço o download desse cara lá na internet, né? Baixo a ISO, subo a máquina virtual e rodo aqui, né? Faço o download do pacote e faço a instalação lá na minha máquina virtual, por exemplo, né? Ou eu posso ter o agente ali nas minhas estações de trabalho também. Então, como eu falei para vocês, pô, se eu quero rodar alguma coisa em específico, em alguma estação de trabalho, algum outro segmento de rede, e eu não quero ter um probe específico para isso, eu posso pegar uma ou mais máquinas que estão ali na minha infraestrutura, que podem ter uma performance melhor e elas também terem esse ADD-ON, esse plugin a mais para fazer esse scan ali na minha infraestrutura, naquele segmento de rede de acesso, de wireless, enfim, alguma outra coisa que tem ali no meu ambiente, né? E eu pego e coloco um probe em específico na minha DMZ, na minha outra rede que eu tenho ali separadas, os meus servidores e bancos de dados, que eu quero que ele rode um outro tipo de scan, de análise de vulnerabilidade daqueles outros elementos, tá? Esse é o principal item que é importante, tá? Depois disso daqui, que eu rodo, subo, deixo ali bonitinho, faço a instalação desse cara, ele vai fazer a comunicação com a plataforma de gerência aqui do Vulnerability Management, da Elements, né, da WithSecure, e ele vai falar, ó, subi, tá tudo certinho, ele fala aqui como que tá o load, qual o total de scans que já foram realizados, como que tá a CPU, como que tá a utilização de memória, para ver se aquela máquina está suportando ou não está suportando rodar esses scans que eu vou configurando para esse cara. Tudo bem até aqui, pessoal? Lembrando que aqui eu começo a olhar para uma outra abordagem de segurança diferente do que o próprio EPP ou EPDR ali na estação de trabalho acaba fazendo, tá? Eu tenho uma abordagem um pouco maior. Lembrando que o EPP e o EPDR, ele olha o sistema operacional, ele olha os softwares que eu tenho instalado ali na máquina do meu usuário, ele vai olhar o comportamento dessa máquina, o comportamento desses softwares dentro da minha infraestrutura, comunicações anômalas, minha estação de trabalho tentando iniciar uma comunicação ou iniciar uma comunicação reversa com um servidor fora da rede, coisas do gênero, ele vai começar a analisar o que está acontecendo ali nos endpoints, mas esse cara tem uma outra visão, que é verificar as portas, verificar os sistemas, verificar as aplicações, se existe uma brecha, se tem portas abertas que estão abertas de forma desnecessária, né, em coisas do gênero, ele verifica na minha infraestrutura, né? Então, até mesmo para máquinas que não tem o agente implementado, eu posso rodar esses scans para verificar se tem alguma brecha, alguma vulnerabilidade, né? Para quem conhece um pouco mais de pentest, já usou ali um Nmap, ou já brincou ali com alguma outra ferramenta, né, para hacking, né, a função Nmap é o que acaba rodando aqui por trás dessa ferramenta, tá? É o que acaba funcionando aqui atrás do Vulnerability Management.
Então, retomando aqui, configurei o meu Node, né? Coloquei ele para rodar, o meu probing, né? Que é um termo que a gente acaba usando bastante aqui. Eu venho para a parte de configuração dos scans, né? Eu posso primeiramente configurar um scan simples aqui, que seria, por exemplo, para os meus domínios. Eu posso pegar aqui, igual eu fiz esse da Apple Digital, eu posso fazer para qualquer outro domínio também. Posso rodar aqui um para o Google, posso rodar para o Terra, posso rodar para qualquer lugar. O que ele vai acabar me trazendo? Ele vai me trazer aqui todos os registros públicos para esse domínio que eu estou pesquisando. Então, eu consigo ver os endereços IPs, consigo ver os hostnames, consigo ver as palavras-chave associadas a esse domínio que eu posso encontrar ali na internet, ver aonde é que está registrado esses caras, né? Encontrei aqui os endereços IPs, está registrado nos Estados Unidos, e esse daqui são os domínios e subdomínios, né, vinculados ao Google, por exemplo. Então, tem CSC Google, Block Search Google, Vídeo Google e uma série de outras coisas que podem aparecer aqui. Normalmente, o que acaba acontecendo? São hackers, né, acabam fazendo primeiramente uma análise do que é uma enumeração, né, vamos tentar simplificar aqui as coisas, do que ele pode encontrar dos seus dados ou os dados da sua empresa na internet para que ele consiga fazer um ataque. A primeira coisa que ele vai fazer é levantar essas informações para depois desenvolver as metodologias e as ferramentas, né, que ele vai utilizar para fazer o ataque na sua infraestrutura. Então, quanto menos você deixar essas informações publicadas, ou quanto mais segura você deixar, né, esses elementos que você tem publicado aí na internet, melhor, né, com seus dispositivos de segurança, soluções de EPP, de EPDR, soluções ali com a parte de criptografia de disco, restringir acesso do firewall através das máquinas, para que não consiga fazer port scan dentro da rede, obviamente não consiga rodar, né, entre redes, né, domínio, sobre redes diferentes na sua infraestrutura, no firewall de borda, enfim, uma série de coisas que a gente pode começar limitando ali em vários aspectos, né, da segurança do meu ambiente. Então, isso daqui é um dos pontos que é interessante, que isso daqui eu rodo direto dos probings da WithSecure, tá? Um outro ponto interessante, que são os discovery scans, que são tipos de scans que eu posso rodar de dentro ou de fora da minha rede, e aqui tem uma série de coisas que vocês podem fazer, tá? É um outro nível de scan. Isso daqui eu posso vir, por exemplo, adicionar um novo scan e determino o que eu quero que ele faça. Olha, Elements, eu quero que você faça um scan de descoberta de hosts, e eu falo aqui para ele qual que é o range de IP que ele vai buscar, né, que ele vai rodar ali na minha infraestrutura. Por exemplo, quero que ele rode na minha rede de acesso que eu estou conectado hoje. E eu falo para ele que eu quero que ele procure aqui na minha rede de TI, na rede 10.0/24, todos os elementos, tá? Todas as máquinas que tiverem ali. Eu vou conseguir rodar isso daqui através do Probe que está lá na Finlândia? Não, porque esse cara não tem acesso à rede que eu estou conectado hoje. Quem tem acesso? Esse node aqui, que está dentro do meu servidor, na máquina virtual aqui, nesse Windows Server 2019. Então, esse cara aqui tem acesso à minha rede local. Então, se eu mandar ele rodar aquele scan, ele vai conseguir verificar todas as máquinas e dispositivos que eu tenho aqui conectado na minha rede hoje, tá? Então, eu seleciono aqui meu scan node e dou um next. Qual tipo de scan você quer fazer, Victor? Né? Se tivesse algum outro scan a mais que eu poderia fazer, algo mais detalhado, eu poderia selecionar algum outro tipo aqui. Por exemplo, o que existe para discovery de host é o scan ping normal ali dentro da minha rede, fazer um ICMP, e ele já me fala aqui o que ele vai tentar fazer. Né? Uma verificação de sistema operacional, se não tiver ping, né, ele já tem aqui alguns itens, que seria basicamente aquelas funções avançadas no Nmap. Né? Ele vai tentar verificar ali
um double check da versão do sistema operacional, né? Tentar fazer um banner grabbing, ver qual que é o sistema, ver se tem alguma coisa ali que ele pode tirar, né, desse scan aqui dentro da minha rede. Todos esses caras aqui normalmente são bloqueados, isso daqui é liberado ou bloqueado pela própria WiFSecure, tá? Scans customizados ainda não estão disponíveis, né? O WiFSecure ainda pretende liberar ali até onde a gente consegue alterar ou modificar esses scans. E, obviamente, né, para terminar aqui, eu determino como que eu quero que ele rode esses scans, né? Eu posso definir ali um schedule, né, uma agenda, né? Ele vai rodar esse scan mensalmente, semanalmente, diariamente, vai rodar à medida que acontecer X coisas aqui dentro da minha rede, né? Ou pode estar associado a algum outro scan que já está rodando na minha infraestrutura também. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu vou deixar ele mensalmente, eu posso dar um finish nesse cara. O que acontece? Eu criei aqui esse Apply Digital Local TI, eu posso vir aqui e dar um apply para ele mandar rodar esse scan. Ele já fala aqui para mim, ó, tá pendente, ele vai tentar conectar ali com o meu probe, né, com o meu servidor que eu tenho ali no ambiente, e logo mais ele vai apresentar aqui para mim que ele está rodando esse scan, tá bom? E à medida que ele encontrar os dispositivos, né, ele vai popular essas informações aqui para mim. Ok? Deixa eu só verificar se o meu servidor está comunicando com a rede aqui de forma adequada. Essas máquinas estavam todas desligadas. Só garantir que está tudo certo. Rapidamente. Beleza. Só esqueci de verificar se o DNS está funcionando. Beleza, tá certinho. Que é o que eu preciso aqui. Mas talvez eu tenha... Não, tá certo. Achei que eu tinha setado na mão aqui meu servidor DNS. Não fiz isso. Beleza. Sem problema. Beleza. Em algum momento ele deve atualizar aqui para mim que esse cara vai estar rodando, tá? Ainda precisa essa máquina comunicar, como ela estava, o meu laboratório estava desligado, ainda não deve ter se comunicado aqui com a infraestrutura do Elements, né? Da parte aqui de gerenciamento centralizado. Mas eu crio os meus scans aqui. Pô, Victor, tem mais coisa que eu posso rodar aqui na parte de Discovery Scan? Além de um host, um scan de dispositivo? Sim, eu posso fazer um scan aqui de portas para minha rede também. Né? Então, eu posso vir aqui, colocar aqui Apply Digital Port Scan, e eu falo aqui para ele também de novo, da onde eu vou rodar. Não vou conseguir rodar isso de fora, porque a rede, enfim, desse cara não tem acesso na minha rede local. E eu posso falar o que eu quero que ele verifique, né? As principais 1000 portas, né? Top 1000 port scan. Então ele vai verificar ali as principais portas TCP e UDP, que ele vai, né, procurar ali na minha infraestrutura. Posso especificar, né, todas as portas TCP, ali tem um range específico, que é aí definido pela própria WiFSecure. Ele mostra aqui da 0 até a 65.535 e das portas UDPs da 0 até a 1024. E ele fala aqui também como que ele vai rodar o scan, assim como a gente viu lá na parte do host scan também, tá? Todos eles são travados. Então eu tenho esses itens que eu posso rodar com o Discovery Scan. Tudo bem? E seguindo aquela mesma premissa, venho, faço aqui a configuração do schedule para esse item também, dou um finish e ele vai aparecer aqui para mim na minha lista, tá bom? Depois eu só venho aqui e eu falo para ele, olha, cara, eu quero que você rode esse scan, tá bom? Venho aqui, aplico, em algum momento ele se comunica lá com a minha plataforma e atualiza essas informações ali no meu probing para realizar o scan na minha infraestrutura.
Pô, Victor, tem mais coisa que a gente poderia fazer aqui, né, de scan? Sim, eu também tenho a parte de device discovery, que aí eu tenho outros scans que eu posso rodar, que é exatamente aqueles caras que vão rodar ali nos meus dispositivos finais, naquele download lá daquele probing que eu falei para vocês, eu posso aplicar aqui através desse cara e habilitar ele ali nos meus endpoints, né? Ou, por exemplo, o próprio endpoint eu posso selecionar ele aqui e habilitar a função, caso já tenha sido instalado, a função de probing naquele dispositivo final, caso ele tenha, né, essa capacidade e, obviamente, caso o pacote esteja instalado, né, naquele cara também. E, obviamente, eu tenho o scan de rede, tá? Esse cara aqui tem outras coisas que é bem legal de rodar aqui também, que aí eu posso mesclar alguns itens. Eu posso fazer um scan, criar um scan de grupo, aí tem uma série de coisas que eu posso habilitar, adicionar um scan de sistema e um scan web. A gente vai ver como esses caras funcionam, tá? Criação de um grupo, eu vou colocar aqui um grupo teste só para vocês verem. Ele vai colocar aqui como técnico responsável, né, o administrador aqui no perfil, né, no profile. Ele fala aqui para mim, olha, Vitor, configurando primeiramente o scan de sistema, o que, que você quer que eu verifique? E aqui tem uma série de coisas que a gente pode habilitar, né, que eu quero que ele analise. Aquelas principais portas, né, TCP e UDP, eu posso falar que ele verifique ali uma parte de bad lock, pode verificar ali um shell shock, né, um bash de shell shock para detectar isso nos meus sistemas, se existe essa vulnerabilidade ou não. Vulnerabilidade do Ghost, no glibc, perdão, eu ia falar GBLeak, o Heartbleed Detection, lá nos meus sistemas, no meu banco de dados e coisas do gênero, eu posso verificar se existe essa vulnerabilidade e assim verificar outros itens aqui no meu ambiente também, né? Verificar ali, por exemplo, se existe uma vulnerabilidade no meu na minha comunicação SSL e TLS que está habilitado nos meus servidores, nas minhas máquinas, nos meus dispositivos de segurança também. Se existe alguma brecha na comunicação desses caras. Eu venho, habilito esses scans, determino de novo por onde ele vai rodar, né? Se é algo que eu tenho publicado pela internet, posso utilizar algum probing que está fora da minha rede, ou se é algo interno, eu posso utilizar aquele probing que eu mostrei para vocês. Ele também cria aqui qual a quantidade de probings ou conexões ou scans concorrentes que eu vou realizar, tá? Aí, obviamente, entra um ponto muito importante que é o quanto aquele meu sistema, aquela minha aplicação, aquela máquina que eu tenho ali rodando, aquele banco vai aguentar de conexões desse probing ou de um probing externo e coisas do gênero, tá? Então aqui é importante ter um pouco de cuidado na forma que a gente configura esses scans para não criar uma instabilidade ou indisponibilidade dos sistemas. Tudo bem? Então é importante eu vir configurar aqui quanto que ele vai rodar de scans concorrentes, como que eu quero que ele atualize a minha lista de dispositivos, também aqui na ferramenta. Então eu também posso falar aqui para ele, olha, eu quero que você rode esses scans com base naquele scan que eu fiz, por exemplo, na rede local TI. Então, depois que ele completar isso daqui, ele vai rodar o scan de SSL TLS com base no Discovery Scan que ele fez aqui naquele grupo que eu criei lá atrás. Eu posso, né, com base a um domínio específico. Pô, eu quero que você rode isso daqui num domínio XPTO que eu apontei aqui dentro da ferramenta. Ou quero que você rode esse scan com base em XYZ. Então, eu vou determinando como que eu quero que ele rode esses scans da minha infraestrutura e quais outras ações ele vai tomar à medida que ele acabar executando essas ações, né? Então, eu quero que ele remova scans de rede do grupo se não apresentar nenhum dispositivo lá dentro daquela estrutura. Então, se ele fez um scan, não encontrou nada, cara, já remove aquele grupo para mim, né? Quero que ele rode o scan novamente, se ele encontrar uma nova máquina, se ele encontrar uma nova rede, um serviço, alguma outra coisa na minha infraestrutura. E eu também posso falar para ele, à medida que eu vou criando vários scans, falar para ele não rodar ou evitar, né, rodar coisas duplicadas, né, ou concorrentes nos mesmos dispositivos.
tá? Então, posso habilitar isso daqui também. Posso criar as entradas manualmente, caso eu não queira usar nenhum daqueles grupos que eu criei anteriormente. E, obviamente, venho aqui para a parte de schedule, tá? Do agendamento para o System Scan, né? Por consequência, ele vai me levar esse item aqui que eu esqueci de marcar. Por consequência, ele vai me levar ao próximo item, que é o Web Scan. Tá? Quando eu crio o scan de grupo, ele já cria o scan para os dois, que eu mostrei lá atrás. E ele também me fala aqui como que eu quero rodar, seguindo a mesma premissa de novo. Né? Se eu quero rodar de fora da minha rede, de dentro da minha rede, aí vale do probing que a gente acaba criando, também como que ele vai atualizar e como que ele vai executar esse scan com base nos dispositivos encontrados ali no meu, na minha infraestrutura. Tudo bem? Eu venho e habilito e eu falo para ele também como que eu quero que ele monitore, como que eu quero que ele gerencie essas conexões, né? Limites, portas que são monitoradas e assim por diante. Crio, agendo esses scans. Tá? Isso daqui é simplesmente só um teste, só para vocês verem. Esqueci de setar aqui, por exemplo, esses caras. Salvo. Eu posso adicionar tags com base em algum item que ele encontrar, né? Se eu colocar alguma vulnerabilidade crítica, eu posso criar uma tag específica para esses grupos, né? Para que ele apresente ali nos meus relatórios, dependendo do scan que eu estou rodando, onde eu estou rodando esses scans, e também notificações. Eu posso falar para ele, olha, quando o scan começar, eu quero que você me avise por e-mail. Ou quando o scan terminar, eu quero que você me avise por e-mail. Ou quando começar e terminar o scan, eu quero que você me avise. Se durante a realização do scan você encontrar itens de severidade crítica, de alta ou muito alta, eu quero que você me mande por e-mail. Aí, por exemplo, aqui o e-mail de suporte que eu tenho da Content, que é uma outra empresa que faz parte do grupo da Apple. Mas, enfim, isso daqui é uma outra coisa que não cabe a esse momento. Mas vamos lá. E, obviamente, ele traz um sumário de tudo que eu configurei, dou um finish, ele cria esse grupo de escaneamento que eu posso ir lá e rodar cada um desses scans individual ou tudo de uma vez só. Né? Então, eu posso vir aqui, encontrar esses caras, olha, eu quero que você rode esse e esse scan desse grupo que eu acabei de criar. E ele vai me mostrar aqui como que está o processo daquele scan. E, obviamente, se acontecer alguma coisa, eu posso ter acesso aos logs desse scan, do que aconteceu, o que ele rodou ali naquele ambiente. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui algum outro scan que eu tenha para mostrar para vocês. Vou pegar esse web scan externo, deixa eu pegar um PCI scan, CPD da cloud, CPD da cloud, eu acho que esse daqui é interno. Esse daqui é interno. Vou pegar esse daqui para vocês verem. Eu posso ver os logs do scan que ele foi fazendo. Né? Então, eu posso ver aqui quando ele começou a rodar os logs. Deixa eu pegar um que tenha mais informações, que não esteja tão... não, esses aqui foram terminados. Vou pegar um que foi completado aqui, fica melhor. Eu vejo como que ele rodou cada um dos scans. Né? Qual foi o script que foi utilizado pela ferramenta de quando ele rodou os scans. Se deu certo, se não deu certo, o que ele gerou de relatórios. Obviamente, isso ele vai trazer dentro do meu dashboard de uma forma mais amigável, mas né, se eu quiser olhar ali linha de texto, exatamente tudo que foi rodando, como que foi rodado, enfim, se deu erro ali no meio do caminho, o que aconteceu, eu posso ver os logs de cada um desses scans que ele executou. Tá? Obviamente, tem scans que eu tenho aqui que não rodaram para sites que eu tenho publicados aqui, por exemplo, da Apple, do grupo da Apple, porque nós temos um AF que bloqueia esses scans, ou port scan, uma análise de SSL, coisas do gênero. A gente tem uma solução de segurança que está rodando lá na borda que bloqueia esses scans, esses ataques que eu estou realizando de fora da minha rede. Tá? Então, isso daqui eu não vou conseguir fazer. Show de bola, 100%, era o que eu queria que realmente acontecesse, né?
Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de colocar sobre as configurações da ferramenta? Tudo bem claro? Tudo tranquilo? Eu acho que está tranquilo, sem perguntas. Então, pessoal, esses são os scans que nós conseguimos fazer, as formas de escanear que nós conseguimos fazer aqui com a solução, tá bom? Como eu falei, fazer um scan de domínio, fazer um scan aqui dos meus hosts, um scan das portas que eu tenho ali na minha infraestrutura, interno e externo, fazer um scan pelos meus dispositivos finais, então habilitar a opção de probing nos meus endpoints, então todas as soluções de endpoints que eu tenho ali na minha infraestrutura, que tem essa capacidade, eu posso simplesmente vir e habilitar eles aqui através de Device Discovery, e ele vai usar esses caras também para fazer esses scans. Eu posso criar aqui os meus, gerenciar, né, melhor dizendo, os meus dispositivos, tá? O que acontece aqui? À medida que eu realizo esses scans, ele vai começar a popular os meus assets, os meus dispositivos. Né? Então, ele vai me trazer aqui as máquinas que ele descobriu, os sistemas, os domínios, e à medida que ele for analisando, ele vai atualizando essa lista de dispositivos e a parte mais importante de todas, né? Ele vai me trazendo o que ele encontrou de vulnerabilidade nesses caras, tá? Então, por exemplo, aqui o Windows Server 2000, o Windows 2008, tá certo? Ele encontrou 3 vulnerabilidades críticas, 4 vulnerabilidades altas, né? 3 vulnerabilidades médias, 5 que ele não conseguiu definir especificamente o que era, e 3 informativas, por exemplo. Ele me traz um score de risco dessa máquina também. Olha, relativamente baixo, e a última vez que ele analisou essa máquina foi há 1 hora atrás. Tá? Então ele consegue me trazer essas informações. Se eu clicar nesse drop-down, ele me fala aqui mais informações desses meus sistemas analisados, por onde ele identificou essas vulnerabilidades também. Ele falou que, olha, consegui através desse scan de grupo aqui, WSecure, LabScan 1, nesse scan que o Vitor configurou aqui, TCP0, aquele full TCP e o DP, né, das portas que a gente consegue analisar. E ele já associa algumas tags, né, de vulnerabilidades, perdão, que ele encontrou. Verificação de autenticação, end of life, bulletin lá do segurança da Microsoft, softwares terceiros desatualizados, ferramentas, enfim, uma série de coisas. E, obviamente, se eu quiser ter um drill down em cima desse meu carinha aqui, eu posso clicar no dispositivo e ver, né, com mais propriedade o que foi encontrado. Né? Ele me lista aqui as portas abertas, portas fechadas, o que ele identificou, o que ele não identificou, as vulnerabilidades, ele vai me listando aqui, ó, falha de segurança, de atualização e uma série de outras coisas que eu preciso corrigir. Obviamente, eu posso fazer isso através da parte do Vulnerability Management junto ao Patch Management, que já está embutido aqui na ferramenta, com aquela parte do Security Updates, tá? Então, software updates aqui na ferramenta, eu posso vir e falar, pô, encontrei um monte de coisa que está associada à atualização crítica dos meus sistemas operacionais, de softwares terceiros, entre outras coisas, de patches, de correções que eu preciso aplicar desses meus dispositivos. Eu venho aqui e mando ele atualizar todas aquelas minhas máquinas. Cara, atualizou, tudo bonitinho, etc. Eu volto lá naqueles meus scans, por exemplo, aquele scan de grupo e coisas do gênero, mando rodar o scan novamente e verifico aqui nas minhas vulnerabilidades ou nos meus assets se foram corrigidas aqueles problemas que ele encontrou, aquelas brechas, aquelas vulnerabilidades. Tudo bem? Normalmente o processo é assim que acaba ocorrendo no dia a dia, tá? E ele vai me trazendo ou listando aqui, né, as vulnerabilidades, coisas que ele encontrou, software, se ele encontrou alguma vulnerabilidade de software, ele me fala aqui qual a versão do software que ele, perdão, que tem ali na minha máquina que ele encontrou a vulnerabilidade. Também, se tiver alguma coisa específica ao hardware, ele vai me falar ali também. Uma descrição geral ali da minha máquina, né, caso eu tenha alguma coisa assim configurada. Posso criar anotações
aqui para esse dispositivo. Então, caso eu tenha alguma pessoa em específica, um analista que esteja trabalhando, resolvendo essas vulnerabilidades, analisando tudo que está acontecendo na minha infraestrutura, ele pode vir aqui e criar uma entrada ou uma nota falando, olha, encontrei, estou resolvendo, tal coisa, assim, assim, assado, deixar uma nota para caso alguma outra pessoa venha aqui verificar o que está acontecendo. E, obviamente, tem aqui um log de atividade, de tudo que está acontecendo nos meus esquemas, no processo desse sistema, dessa máquina e assim por diante. Tá? Esse seria um drill down que a gente consegue verificar de cada um desses dispositivos. Tudo bem? Como eu falei, também tem um outro item que eu posso pegar aqui pelas vulnerabilidades, ver todas as vulnerabilidades que foram encontradas, né, detectadas pela solução da WIF-Secure também, baseando-se tanto lá na parte do EPDR, né, no endpoint que está ali na minha máquina, quanto no meu probing que está rodando ali dentro da minha rede. Né? Posso automatizar os relatórios de segurança, eu posso vir aqui criar um teste report segurança, XPTO, posso configurar ele aqui para ele rodar todos os dias ou mensalmente, por exemplo, todos os meses, perdão, né, num horário aqui do Brasil. E eu posso falar para ele que ele vai me trazer informações referente aos grupos que eu criei lá atrás. Né? Posso falar referido a todos os grupos, né, que eu tenho configurados ou a um grupo em específico. Posso selecionar por tags, né? Caso ele encontre alguma tag crítica, por exemplo, alguma outra coisa assim do gênero, eu posso criar essas entradas. Né? Então, cara, eu quero que você procure pela tag crítica que eu configurei, quero que você procure por uma tag de servidores, DMZs e coisas do gênero, ele me traz relacionados àquelas tags que eu configurei lá atrás, ou até mesmo por alguma scan de rede, de vulnerabilidade de rede em específico que eu rodei ali na minha infraestrutura. Eu quero que você me traga desse ou desse e desse X elemento que você está rodando. Então, posso criar relatórios específicos para dispositivos dentro da minha rede e dispositivos e aplicações, servidores e domínios que eu tenho publicados para a internet, criar relatórios automáticos, né, com base em cada um desses elementos. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para todos os meus dispositivos, não, vou pegar aqui pelos meus grupos de scan. Eu vou deixar todos que eu configurei aqui atrás. E eu posso, obviamente, determinar aqui o tipo de informação que eu quero que ele me traga. Né? Eu posso falar para ele me trazer todas as informações possíveis, né? De todas as vulnerabilidades, configurações de regras, do firewall, do IPS, do IDS, da ferramenta, informações de sistema, de interface, enfim, uma série de coisas que eu tenho aqui, todas as severidades possíveis do que ele encontrou da minha infraestrutura, o que, sinceramente, nesse primeiro momento, né, numa análise de segurança da minha estrutura, não seria interessante. Seria interessante eu verificar as vulnerabilidades altas e críticas, né, aquilo que eu preciso resolver. Né, e, obviamente, eu preciso resolver aquilo ainda que não foi atendido pelos meus analistas. Né, eu quero ver aquilo ainda que não foi tratado por ninguém, né? Ou que esteja pendente, ou que não foi tratado por nenhum dos meus analistas. Né? Então, eu vou e determino as vulnerabilidades mais críticas, e obviamente que estão passíveis, né, de utilização de algum hacker ou de algum software malicioso, crio esse relatório e ele me manda por e-mail, né, ou posso agendar para ele me encaminhar por e-mail esse relatório depois também. Nesse caso, eu já mandei ele gerar esse relatório. Agora, ele já vai começar a rodar com base naquelas informações que ele trouxe ali para a gente, né, que a gente consegue ver aqui dentro do nosso dashboard. Tudo bem? E aqui dentro, pessoal, eu falei lá atrás, né, no nosso outro evento, a ferramenta, né, esse portal do Elements, ele já conta com um sistema de ticket embutido. Né? Então, à medida que eu vou resolver os meus problemas, vou resolver as vulnerabilidades, vou
trabalhar, né, como analista ali dentro desse sistema para resolver essas situações, eu posso utilizar o próprio sistema de ticket da WithSecure, né? Então, eu crio e associo os problemas aos meus analistas e já aciono ali todo um histórico de resolução desses problemas e acompanhamento do que está acontecendo através do sistema de ticketing embutido aqui dentro da ferramenta. Tudo bem? E, por fim, aqui a gente consegue ter uma visibilidade geral do que acontece na nossa infraestrutura através aqui do dashboard, né? Então, tem uma visão geral do que rola aqui no meu ambiente. É legal porque esse dashboard ele é interativo, eu posso modificar ele à medida que for necessário, né, na minha infraestrutura. Pô, cara, não quero ver essa informação aqui, eu posso alterar a forma que eu quero que ele me apresente, né? Então, posso colocar aqui em forma de tabela, em forma de donut, em forma de círculo, um histograma, né? Ou aqui o Gauge, né, que ele coloca aqui, né? Então, como que eu quero que ele me mostre e quais informações que eu quero que ele me mostre, né, desses meus relatórios, né? Se eu quiser aqui um gráfico específico de um scan que eu rodei para aquele grupo de aplicação web que eu tenho publicado na internet, ou aquela aplicação que eu tenho interna na minha DMZ, que os meus colaboradores têm acesso, mas tem outros consultores terceiros que também têm acesso. Eu quero saber se, para esses caras, né, pode ser que eu tenha alguma vulnerabilidade, alguma brecha que alguma outra pessoa possa se aproveitar. Então, eu posso criar vários grupos, vários dashboards específicos de determinadas coisas que estão acontecendo ali na minha rede. Tá? Então, tudo isso daqui é mutável, tá? Não é fixo. Né? A gente altera à medida que for necessário. Tudo bem? E ele vai me trazendo aqui uma informação geral de tudo que está acontecendo na minha infraestrutura. Como eu falei para vocês lá atrás, né? Eu tenho aqui as minhas informações, tá? Meu e-mail, meu telefone, para caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram questionar sobre, né, a funcionalidade das soluções, o sistema, se vocês estiverem trabalhando algum edital, precisarem de um auxílio para o desenvolvimento dos itens desse edital, enfim, qualquer coisa que for necessário aí para soluções da WithSecure, contem comigo também, né, alguma POC, alguma demonstração, enfim, pô, Vitor, eu queria subir um laboratório, né, como que eu faço? Eu quero testar os produtos, quero ver ele ali funcionando, tem um cliente meu que tem uma dúvida, né? Uma série de coisas. Fiquem à vontade, tá? Aqui estão os meus dados, meu e-mail, meu número de celular, contatar ali via SMS, ligar, tem o WhatsApp, né? Aqui estão minhas informações. Fiquem à vontade para me contatar, tá? Qualquer dúvida, vocês também podem encaminhar ali através do pessoal da Brasiline, então, através da Kátia, através do Carlos, enfim, do time ali. O pessoal é altamente capacitado também para auxiliar vocês, né? O que, obviamente, se eles tiverem dúvidas, eles encaminham aqui para mim, né? E a gente vai alinhando aí as expectativas, né? Se tiver alguma coisa em específico que eu possa ajudar, obviamente, né? Vocês podem encaminhar diretamente para mim também. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer o tempo e disponibilidade de todos que estão envolvidos aqui no nosso webinar. Eu aguardo vocês aí também para outras webinars de outras soluções, tá? Eu trabalho aqui com soluções, um portfólio bem grande de soluções de segurança. O WithSecure é um dos produtos que eu acabo liderando aqui, né? Mas, obviamente, se vocês precisarem de alguma outra coisa, eu fico à disposição.